Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Depois nós vamos ler Marcos 7, 28, que é o mesmo texto. Marcos 7 e 28. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, Filho de Davi. Isso é muito importante no texto. Primeira palavra Senhor com letra maiúscula, tá? Segundo, um título também com letra maiúscula, Filho com letra maiúscula, Filho de Davi. Isso é muito, muito importante. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha está... tem uma versão que diz miseravelmente, aqui diz horrivelmente endemoniada, um ninho de demônios, endemoniada. Verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão, uma versão diz assim, senão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então Jesus respondendo disse: eu não posso, não é bom eu tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. A sua filha ficou sã. Agora olha Marcos capítulo 7. Olha isso aí. Ela, porém, lhe respondendo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa também comem das migalhas das crianças. Verso 29. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Olha o verso 30, que legal. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, porque o demônio a havia deixado. Amém. Eu decidi compartilhar essa palavra a respeito desta mãe, porque essa semana é a semana das mamães, né? Todo dia é dia de mãe, né? Mas domingo foi o dia das mães. Essa é uma semana das mães. Alguém consegue lembrar alguma frase que mãe fala? Alguém consegue me ajudar a me lembrar aí alguma frase de mãe? Você não é todo mundo. O que mais? Eu vou contar até 3. Não é assim? O que mais? Nossa, essa aqui, ó. Olha a irmã traumatizada, fez cara feia. Na volta eu compro. Já vai fazer 30 anos, nunca voltou. O que mais? Lá em casa a gente conversa: o sangue de Jesus tem poder. Quando seu pai chegar, você vai ver. O que mais? Leva o casaco. Solão quente. O que mais? Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. Essa mesma mãe, 30 segundos depois, está lá na sala: eu escolho Deus. Aí você fica: gente, né? O que está acontecendo, né? Se tem uma experiência que nós homens nunca vamos conseguir entender, é a experiência de gerar um ser humano dentro de si. Por mais que a gente tente, ou por mais que a gente seja próximo, eu sempre fui muito próximo, né, das gestações da minha esposa, a gente nunca vai entender. Uma mulher, ela tem a capacidade de conversar com a própria barriga, e aí ela descobre que está grávida, ela já começa a falar e manda a gente falar. Então quando a minha esposa ficava grávida, ela dizia: fala com ele. Eu olhava para a barriga: e aí? O que eu falo com uma barriga? Tem alguém mexendo lá dentro, né? E aí, para piorar, e aí faz ultrassom, e agora tem ultrassom 3D.
Aí a mãe pega o ultrassom e fala: nossa, a boca do pai, querida, não dá para saber, desculpa, não dá. Mas tem toda uma expectativa, né, em torno da gestação de uma criança, se é menino, se é menina. Agora tem chá de revelação, chá de não sei o que, é tudo para juntar gente, crente, comer e ganhar presente. E aí aquela expectativa, nasce o bebê, e aí você vai ver, algumas mulheres têm um parto que eles chamam de normal, e eu não acho normal, já assisti, não acho normal. Bem, não acho, eu falei, isso não é normal, né? Isso não é normal. Mas deram o nome de normal, né? A mulher está para morrer, se olha para ela e fala: morreu. Por que é uma mulher que dá a luz? Porque se acontece isso com um homem, quando o menino saísse, ele matava ele. Você quase me matou, miserável, troço ruim. Aí quando a mulher, ela vai morrer, você fala: não, vai morrer. Quando nasce, põe em cima dela assim aquele troço sujo. Você já viu a cara dela? Como eu te amo. Só mulher, né? É uma capacidade incrível, né? Aí vem aí chama o pastor para visitar, faz a gente mentir. Pastor, não é lindo? Deixa eu ver seu joelho, irmão, para ver. Parece com o pai. Mas não parece com ninguém, irmão. Que é ele? A decisão de ter um filho é a decisão de ver o seu coração no corpo de outra pessoa andando por aí. Onde estão os nossos filhos, lá está o nosso coração. Essa criança cresce, você vai perceber que a mãe que teve o privilégio de amamentar é uma experiência que um homem não consegue perceber isso. Não faz parte, né? Não é normal para nós, mas para ela é um processo. Ele é muito íntimo, né? De muita conexão. Até o olhar da criança, o olhar da mãe é diferente, vai crescendo aquela coisinha linda. E é engraçado que é pequenininho, você, tudo banhadinho, cheiroso, você fala: gente, que vontade de comer, né? Aí ele cresce e fala: por que eu não comi? Podia ter comido. Podia. Agora não dá mais, agora já passou da hora. Mas ele vai crescendo, aí começa a engatinhar, aí tem um só, né? Fica só, começa a querer andar. Aí vem as primeiras palavras. O que a mãe fica em cima do menino ou da menina? Fala: mamãe, fala, mamãe, fala, mamãe. Aí o menino fala o quê? Papai. Oh, raiva. É isso. Vai crescendo, aí vem as primeiras papinhas, aí começa a comer. E mulher é um ser humano, ela de instinto, ela gosta, ela tem o instinto da sobrevivência, né? Você vai ver que a gente está na hora do almoço, ela se preocupa: Deus, menino, tem que botar esse menino, tem que comer. Você só vai ver uma mulher andando atrás de criança, para criança. Você não vai ver um homem andando atrás de menino, para menino comer. É a mulher que anda atrás: você tem que comer, você está ficando amarelo, você está nem, tem que comer e tal. O homem não, ele põe a comida lá, tá aqui, se você quiser comer, tá aí, senão morre, vai te lascar, vai caçar um trem. Você come bolacha, biscoito, come o que você quiser. Deixa eu explicar para o pessoal que está na internet: é ironia, chama ironia, tá? Eu estou brincando. Só que há algo no coração de pai e mãe, e aí você pode ser uma mãe sozinha, solteira, você talvez tenha o seu filho, você tenha criado ele e cuidado dele sem o seu marido, quer dizer que você também é uma família, porque para você formar um exército você precisa de 200 homens, para formar uma família basta apenas uma mulher. Viu? A mãe é a arca que Deus construiu para salvar os filhos dos dilúvios da vida. A mãe é a arca que Deus construiu. Tem muita frase legal, não vi ninguém anotar nada até agora. É porque eu fico brincando, você acha que é só conversa fiada, né? Já eu entro no texto. Aliás, eu não vou nem fazer uma exegese desse texto aqui, porque eu não sei o que é exegese. Mas já vou entrar no texto. Agora, as expectativas maiores nossas vão mudando com o passar do tempo. Não é mais se é menino, se é menina, se é bonito, se é feio, com quem que parece. Vai chegando um ponto, eu tenho filhos já adolescentes, a gente começa a preocupar com o futuro. O que vai ser, onde é que vai chegar, o cuidado, né? A gente se preocupa muito com essas coisas. E por que eu contei tudo isso? Porque esta mãe do texto, ela viveu um processo muito mais intenso que o seu. Pastor, por quê?
ela vive há 2000 anos atrás. Qual a função de uma mulher 2000 anos atrás? Gerar filhos. Ela não mora no século 21. O que ela gerou para ser vida está trazendo morte. O que ela gerou para ser bênção tornou-se maldição. O que ela gerou para ser alegria só traz tristeza. A palavra menina aqui no original significa uma garota que ainda não chegou à puberdade. Ela não está nem na adolescência. Ela deve ter no máximo 10, 11 anos. E esta mãe, como todos nós que temos filhos, vamos acompanhando o processo de crescimento. Em algum momento essa menina ela não ficou doente da noite para o dia. A Bíblia fala endemoninho, ninhada, quer dizer tem um ninho. Em algum momento ela foi ficando diferente, passou a não comer ou comer demais, passou a falar palavrões, palavras que uma criança naquela idade não falava, dando convulsões. Aquela mãe começa a perceber que tem alguma coisa errada. A frase que ela diz para Jesus é: miseravelmente endemoniada. É doloroso para qualquer pai ver filhos nessa situação. Você só vai entender de verdade papel de pai e mãe quando você gerar alguém. Porque esta mulher está vivendo a pior fase da sua família. E para piorar a situação, ela não é de Israel. Ela não é de Israel. Ela mora fora do país, é outro país, lá no Líbano, perto do Iraque, outro país. Não tem templo, não tem sacerdote, não tem profeta, não tem Bíblia, não tem instrução, não tem lei bíblica, não tem ensino, não tem palavra, não tem Messias. Lá não tem nada. Nenhuma possibilidade de resolver o problema dela, até porque no Antigo Testamento não tem libertação de endemoniado e cura de cegos. É duas coisas que não tem. Foi Jesus que trouxe como o Messias. As possibilidades para ela são zero. Ela já identificou que não é normal. Ela já identificou que não é uma enfermidade no corpo. Ela já identificou que é algo espiritual e não tem o que fazer, até que ela descobre que Jesus chegou em Tiro e Sidom, uma viagem internacional. Saiu do território de Israel, foi para um outro país, onde os apóstolos sozinhos jamais pisariam lá, nem para fazer negócio. A galera de Tiro e Sidom eram conhecidos como cães, eram ímpios, idólatras. O deus de lá era Baal. Sabe quem era o rei de Tiro e Sidom 1000 anos antes de Jesus? O pai de Jezabel. Pensa numa terra terrível. Jesus foi lá, porque Jesus nunca se preocupou com os lugares que ele chega, até porque quando ele chega num lugar imundo, não é o lugar que contamina ele, é ele que purifica o ambiente. Então Jesus, ele sempre esteve em lugares que provavelmente nós não iríamos, até porque a única coisa que Jesus nunca se preocupou foi com a reputação dele. Se Jesus se preocupasse com a reputação dele, ele não andaria com você. Fiozinho de ouro, te conheço. Jesus sai de Genezaré a pé, não sei quanto tempo, talvez 2 dias de viagem, vai para o norte de Israel e chega na região de Tiro e Sidom. A região de Tiro e Sidom era uma região muito promíscua, muito idólatra. E eu quero começar hoje conversando com você sobre a situação desta mulher. Ela está numa região chamada Canaã, por isso Cananeia. Lá é a região de Tiro e Sidom, que estava na região de Canaã. Não tem o nome dela. A Bíblia diz que ela era grega, ou seja, ela é pagã.
tem muitos deuses lá, ela não serve o Deus único, ela não é dos judeus. Eu vou repetir, não tem profeta, ela não tem acesso à palavra, ela não tem acesso ao templo lá de Jerusalém, está longe, nunca foi numa festa daquela lá, tabernáculo, aquelas festas que tem Páscoa, nunca foi, mora numa região promíscua, onde todo mundo é reconhecido como pecadores, cães, rejeitados, malditos, e a família dela está numa desgraça terrível, está vivendo a sua pior fase. Ela deixa um problema em casa e vai atrás de Jesus. Eu não sei de onde ela recebeu a informação de que ele estava lá, mas ela correu atrás. E ao aproximar-se, quando ela consegue aproximar-se, ela vai dizer: olha, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe, em alguns momentos da nossa casa e da nossa família, a gente vai perceber que algumas coisas foram piorando com o tempo. O relacionamento se desgasta, as finanças se atrapalham, talvez relacionamento de pais e filhos ou entre irmãos. Toda casa tem confusão, toda casa tem seus desafios. Mateus capítulo 7, Jesus vai compartilhar a questão do sermão da montanha, e no final do sermão ele diz: tinha duas casas, uma estava na rocha, uma estava na areia. A casa da rocha teve chuva, vento e rio, a casa da areia teve chuva, vento e rio. Chuva no telhado, o vento é na parede, o rio é no alicerce. Jesus está dizendo: não interessa, está na rocha, vai ter problema. Está na areia, vai ter também. A diferença da casa que cai com a que não cai não está nas circunstâncias, está no alicerce. E o alicerce no texto não é aceitar Jesus. O texto diz: é praticar a palavra. Não é ter carteira de membro, não é frequentar igreja, até porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Pior do que o ateu é aquele que crê em Deus e vive como se ele não existisse. Vou rir porque está tenso, o clima está pesando. Então toda casa vai ter chuva, vai ter vento, vai ter rio. Essas são as adversidades externas, fora as confusões que a gente arruma dentro. Se você entrar aqui hoje e falar para mim: pastor, na minha família não tem confusão, levanta a mão, vou orar para você ter. Cadê você? Tem que ter, porque é um afiando o outro. A melhor definição que eu encontrei para família: união de vários pecadores. Se tem só o casal, são quantos pecadores? Se tem um filho, são quantos pecadores? Se tem 2 filhos, são quantos pecadores? Lá em casa nós somos 5 pecadores. E se você tiver um rato, um cachorro, um bicho, é mais um pecadorzinho para dar confusão. Na minha casa não tem cachorro, na minha casa tem um rato que se chama de hamster. Deram um nome em inglês para um rato. É rato. Aí esses dias eu cheguei em casa, estava uma confusão, porque na escala de quem coloca água para o rato, alguém não pôs. E o rato estava quase morto. Se você ver a confusão que arrumou lá em casa por causa da bola de pelo desse tamanho, um rato, quase um divórcio, quase um assassinato, uma confusão. Não é isso tudo também não, calma, mas deu confusão. Toda casa tem seus desafios. Um dia eu falei para minha esposa, muito estressado, falei para ela: você me perdoa? Do quê? Porque eu estou chato. Ela disse: você não está chato. Permanecer. A sua família nem sempre vai seguir o mesmo caminho que você imaginava. Em algum momento aquilo que você pensou que poderia ser bênção se tornou uma maldição. Aquilo que era para trazer alegria começa a trazer frustração. São os desafios. Coisas que você desejou gerar, e aí no início estava indo muito bem, só que com o passar do tempo veio o desgaste, veio a frustração, vieram as diferenças de temperamento, vieram as diferenças de crenças, de família. Eu não sei como é que a gente consegue sobreviver junto.
temos as nossas crenças religiosas, crenças familiares, nós temos as diferenças temperamentais. Lá na nossa igreja eu pus a liderança inteira para fazer perfil comportamental, para identificar o temperamento e o comportamento de cada um, para eu poder entender. Lá em casa também, para descobrir quem é quem. Alguém aqui já fez perfil comportamental? Já fez? Aquele dos bichos, já viu dos bichos? Tem um que é um tal de DISC, né? Que é não sei o que, é influente, que é esse troço lá, que é negócio lá, eu já estudei isso aí. E o dos bichos, alguém já fez dos bichos aí? Um dia eu fiz um, cara falou, não, o senhor é golfinho. Falei, aqui, muda o bicho, tá muito. Aí fiz um outro, eu descobri que eu era gato. Eu gosto do abraço, gosto do cheiro, gosto de ficar. Abraço, gosto de cafuné. Minha mulher de gato é zero. Aí eu fui entender que às vezes eu estou lá abraçado, aí daqui a pouco ela já começa. Aí quando você não entende, você fala, gente, você está me rejeitando. Vou fazer um cafuné, ela fala assim, já deu. Olha minha cabeça de gato, como que um cafuné deu? Não, ele é eterno, ele não para. Mas para a pessoa, eu descobri que ela é tubarão. Só sai fazendo. Se passar na frente. O dia que eu descobri, eu olhei para ela e falei, tubarão, te amo. Falei, calma. Eu gosto de palavras de afirmação. E ela é calada. É difícil. Sabe, vai gerando um desgaste. Se a gente não começar a compreender o outro, achar que tudo vai ser do jeito que a gente espera, né? A linguagem de amor dela é serviço. Eu posso falar. Esse dia eu fiz uma declaração de amor para ela. Falei, por você eu bebo o mar de canudinho. Falei para ela. Por que vocês estão rindo? Vocês não podem saber disso. Vocês não estão lendo Bíblia, não? Ela gosta? Gosta. Ela gosta de presente? Gosta. Mas quando eu lavo uma vasilha, ela olha de longe. Serviço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você teve alegria, prazer na sua casa? Que te fez bem? Que você olha para a estrutura familiar onde você está e você sente que é um refúgio, que é um abrigo, que você se sente bem, você se sente confortável. Porque não é assim sempre, nem todo dia, nem toda hora. Estou casado há 25 anos, minha mulher nunca pensou em divórcio, só em assassinato. O que esta mulher gerou, e faz pouco tempo, só tem 10 anos. Eu não sei há quanto tempo que essa mulher não se arruma, que ela não se veste bem, que ela não sai de casa, que ela não tem a alegria de voltar para casa e dizer, tem paz na minha casa. E o que me assusta é porque todas as vezes que você vê alguém aproximar de Jesus, pedindo pelos filhos, são os pais, os homens. Jairo, o pai da menina que morreu. O outro que disse, olha, meu filho está endemoniado, o demônio joga ele no fogo e na água. Pais, homens, e aqui não tem o marido dela, cadê?
O homem não aparece, talvez porque ele não exista, talvez porque ele está trabalhando, ou talvez porque ele seja um grande exemplo dos pais desta geração ausentes. A maioria dos homens hoje são casados fisicamente com suas mulheres e emocionalmente com suas mães. Falei. A diferença entre um homem e um menino não está na idade, está nas decisões. Escute. Todo homem gosta de um hobby, de um brinquedo. Gosta ou não gosta? A gente gosta. Fizemos um culto de homens lá na igreja, lá a gente levou carros antigos. É um brinquedo caro, mas é um brinquedo. Todo homem gosta. Fomos para uma pesca agora. Gostamos. Outros gostam de videogame, de carro, de moto. Não é errado não. O tempo que você passa no brinquedo revela a sua maturidade. Nós temos uma dificuldade como homens. Sabe qual é? Quando você for lá em Israel, vai para Brusque, vai para Gaspar, sei lá, não quer ir, não vai. Pomerode. Lá é tão bonitinho, então vai, ué, pertinho. Quando você for para Israel, geralmente no sábado você vai ver lá uma cerimônia que acontece desde a época de Jesus. Chama Bar Mitzvah. Pastor, o que é o Bar Mitzvah? O menino, quando ele completa 13 anos, ele deixa de ser criança. Estou falando lá de Israel. Deixa de ser criança e passa a ser homem. Lá não existe adolescente. Não existe. Isso é uma criação do Ocidente. Então ele era uma criança. Aí agora ele vai poder ler a Bíblia em público. As mães ficam de longe, do outro lado, assim, no Muro das Lamentações. Elas choram, os homens fazem aquela festa, porque existe uma transição. No budismo tem, os islâmicos também fazem, os índios fazem. Quando o menino vai se tornar homem, coloca a mão dele numa luva de formigas, põe ele para passar a noite não sei aonde. O cérebro dele diz assim: virei homem. Fala para mim qual foi a transição que você fez. Não tem. As meninas não precisam, porque vai chegar uma hora que ela vai vir um período chamado menstrual. Ela não tinha, de repente ela é impactada, pá, o cérebro dela faz assim: peraí, aconteceu alguma coisa comigo. Eu não sou mais, não, aconteceu alguma coisa, porque o organismo dela avisou para ela que houve uma mudança. E para nós não teve não. Então até hoje a gente não sabe que hora que virou, nem virou. Aí você fica vendo gente de 30, de 40 anos fazendo coisa que você fala. O menininho de 6 anos chegou em casa e disse: pai, eu fui na escola dominical, a tia lá da igreja falou que quando eu crescer, aí a gente tem que ser um homem de verdade. O que é um homem de verdade? O pai disse: o homem de verdade é aquele que provê, sustenta, protege, cuida, alimenta, aquele que guarda, aquele que é o provedor, o líder, aquele que... a família. Ah, tá. Então quando crescer eu quero ser um homem de verdade, igual minha mãe. Olha os desafios dessa mulher. Por que eu fiz questão de falar para você no texto duas palavras, Senhor e Filho de Davi? Porque a palavra Senhor está com letra maiúscula. A palavra Senhor no grego aqui é Kyrios. Ela está dizendo no grego:
Senhor de todas as coisas, ou dono de tudo. É muito forte esse título. Só o César, o imperador de Roma, tinha esse título, porque ele se achava Deus. Ninguém era chamado de Senhor nesse Kyrios. Imagina ela andando atrás de Jesus, Kyrios. Por isso que os apóstolos falaram assim: vai dar confusão, ela vai ser presa, vai prender nós. Gente chamando o homem do nome de César. Imagina o povo da cidade saindo na janela para ver o Kyrios. Lá vem o Kyrios. O povo está esperando uma carruagem com cavalos, o rei, alguém. Lá vem ele, olhando para ele. Nenhuma beleza vimos para o que desejássemos, sem parecer, sem formosura, cabelo grande, barba grande, empoeirado, os pezinhos rachados, uma chinelinha de couro. Ele era tão normal e tão comum que Judas no Getsemane teve que beijar no rosto para separar ele dos outros, que era tudo igual. Lá vem ele arrastando a chinelinha da viagem, os pezinhos sujos. E ela, Kyrios. Ela não é de Israel e ela enxergou nele o que nenhum judeu viu. Ela corre o risco de ser presa. Sabe, eu olho e vejo ela se arriscando pela família. O que você está disposto a fazer, a se sacrificar, para que alguma coisa extraordinária aconteça na sua casa? Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando demais, muito, correndo, viajando. Eu vendia muito livro e estava indo bem em grandes conferências. E aí o Espírito Santo falou na minha alma: você prega muito e vive, prega demais e vive de menos. Eu falei, tá bom. Fiquei em casa um mês quase, fiz poucas agendas. Eu perdi 60% da minha receita, porque a vida não tem ganho sem perda. Você tem que decidir o que você quer perder: coisas ou pessoas? A sua riqueza não está nas coisas que você possui, a sua riqueza está nas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Fiquei em casa, pastor, perdeu o dinheiro, perdeu. O que você ganhou? Ganhei mais beijo, mais cheiro, ganhei mais abraço. Descobri que meu vizinho chamava Ricardo. Vocês estão rindo de maldade. Ela está correndo um risco pela família. Sabe por quê? Ela não tem outra opção, ela não tem outra oportunidade, ela nem sabe se Jesus vai voltar ali. Kyrios, Senhor, dono de tudo. E aí me choca, ela vai dizer assim: filho de, diga comigo, filho de Davi. Esse é o título do Messias. Duas pessoas na Bíblia citaram esse título: Bartimeu, o cego. Mas ele é de Israel, ele tem acesso à Bíblia, ele tem acesso ao templo, ele conhece o sacerdote, ele tem instrução e conhecimento. Como é que essa mulher descobriu? É simples. Mulher descobre tudo, até o que não quer ela acha. Uma mulher, quando começa a fuçar, ela acha. Se não achar, ela cria. Ela faz a pergunta, responde e tira as próprias conclusões, sem falar nada. E começa a chorar em desespero. Mulher chora até em frente ao espelho para ver que posição fica melhor. Ela chora. Ela reconheceu que ele era o Messias. Só o Messias trazia cura de cegos e libertação. Foi Jesus quem disse, ele pega o livro de Isaías na sinagoga, abre e diz: o Espírito Seu está sobre mim para dar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Ela entendeu quem era ele. E ela, chamando ele de filho de Davi, que é um título do Messias, ela está tentando se passar por judia, porque os judeus é que tinham esse entendimento.
Por isso que Jesus disse: eu vim primeiro para a galera lá da casa de Israel. Quer dizer, eu sei que você não é, tá? Se você chama eu de Senhor e filho de Davi, você está dizendo que sabe quem eu sou, mas eu te conheço, eu sei quem você é também. Ela grita, diz assim: e Jesus não lhe respondeu o quê? Diga, palavra. Tem como responder sem palavra? Tem ou não? Tem como comunicar sem palavra? Quem é casado sabe que tem. Já recebeu aquele olhar que substitui 1000 palavras? Eu amo pregar para casais quando a minha mulher não está. É maravilhoso. Eu brigo com os homens, eu chamo a atenção das mulheres. Quem está sentado me ouvindo acha esse cara é o melhor marido do planeta. Isso que é um homem. Onde a minha mulher está? Eu vou falar alguma coisa. Ela usa óculos. Aí ela está sentada ali. De repente eu falo alguma coisa, ela... Acho que foi domingo retrasado da igreja. Eu falei um negócio, ela olhou para mim e falou assim: forte. Daqui eu li, né? Forte. Ela, forte. Tipo, bonito isso, né? O duro é quando eu cometo algum erro que é raro. Eu erro uma vez no ano, mais ou menos. Eu estou naquele livro de Jesus Júnior já, quase não erro. Aí quando eu erro, ela pega o meu livro de casais e diz para mim: lê a página 73, por favor. O que você escreveu sobre isso? Filho de Davi, filho de Davi. Aí ela grita, Jesus responde com o silêncio. Hoje eu estou falando para a gente que tem vivido o silêncio de Deus. Dói demais. Mas o silêncio faz parte do processo. Assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio trabalhando em seu favor. A Bíblia diz que nunca se viu nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Se ele está calado é porque ele está fazendo. Quer ver que Jesus está falando com ela? Primeiro ele faz silêncio. Aí os apóstolos se aproximam e falam assim: Senhor, dispensa ela. Não mandou resolver, mandou liberar, porque ela ia arrumar uma confusão, chamando ele de Quírios, gritando no meio de todo mundo. Vai dar um problema que nós vamos ser presos. Jesus disse: eu não vim senão primeiro. Essa palavra é a chave para as ovelhas da casa de Israel. Ele não veio, diga comigo, primeiro. O que ela entendeu? Alguém pode pensar aí? Se tem primeiro, Jesus está falando com ela. Porque mulher gosta de conversar nas entrelinhas. Mulher nunca vai direto ao assunto. Jesus está comunicando com ela do jeito que ela está entendendo. Você nunca vai ir direto ao assunto. Não pode, perde a graça. Uma mulher nunca deita na cama e diz assim: quero água. Nunca. Depois que o senhor já fez de tudo, já deitou, já se acomodou, já está quase dormindo, ela não pede água. Aí eu estou numa sede. Outro dia eu viajando com a minha esposa, ela falou assim, do nada, eu dirigindo, ela falou assim: nossa, ali na frente tem uma coxinha tão gostosa. Respondi igual um boi. Eu estava dirigindo, eu sei lá o que ela estava falando. Eu nem ouvi. Eu passei direto. As irmãs que estão sentadas ficam assim: nossa, que insensível. Ela disse que queria parar, estacionar, ir ao banheiro, refazer a maquiagem, comer uma coxinha. Ela não falou isso não. Ah, mas ela quis, mas não falou. Jesus está conversando com ela.
Jesus não respondeu palavra, um grito respondido com silêncio. E para piorar a situação dela, os apóstolos falam bem alto: libera ela, dispensa ela. Só que ao invés de ouvir a voz deles, ela ouve a voz de Jesus. Porque quando os apóstolos se aproximam de Jesus para falar, sabe o que ela faz? Ela corta a volta. Te provo, porque no outro texto diz que quando Jesus entrou na casa, quem estava sentado aos pés da mesa? Oi? A voz que você ouve determina o milagre que você recebe. Você vai ouvir os apóstolos ou Jesus? Quem que você anda ouvindo a respeito do seu casamento? A respeito dos seus filhos? A respeito da sua família? Das coisas que você vive? Qual é a voz que você ouve? Porque as críticas virão, os empecilhos virão, palpites, gente para falar aquilo que talvez não vai acrescentar, gente que não vai te ajudar. Em Marcos diz que quando Jesus entrou, ela caiu de joelhos, ela estava lá, enquanto os apóstolos estavam entretidos, ela chegou lá. Diga comigo: persistência. Mulher tem 3 características: insistência, persistência e resiliência. Insistência, ela faz a mesma coisa, quer. Uma mulher quando quer um negócio, eu quero. Quando não quer também. Segundo, persistência, é insistir, mas só com estratégia diferente. Ela vai. E o que é resiliência? Resiliência vem da física. É quando alguma coisa está sob pressão, e aí quando deixa de vir a pressão, volta ao estado original. É mulher, cai, levanta, meu irmão. Mulher usa salto alto. Irmão, você já usou salto alto? Você já usou, irmão? Diga que sua esposa sair, vai lá, pega. Não pega não, vai que ela volta, deixa quieto. Mas usar salto alto revela que as mulheres aprenderam a suportar a dor sem cair, mesmo quando o assunto não é sapato. Isso é muito forte, essa frase. Tem gente que fica assim. Uma mulher é capaz de lutar contra o próprio cabelo a vida inteira. Se for esticado, ela enrola ele. Se ele for enrolado, ela estica ele. A minha mulher chegou em casa e falou para mim: fiz uma escova definitiva. Meu cérebro, economizei, ué. Definitiva? Aí ela disse: mês que vem faço outra. Um ser que sangra 5 dias e não morre, você tem que respeitar. Resiliência. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a mulher é fraca, diz que ela é frágil. É diferente demais. Fraqueza de fragilidade é completamente diferente. Ela é frágil. Fala de sensibilidade, principalmente emocional, porque ela se apega. Agora, fraqueza não. Uma mulher doente, ela vem na conferência. Uma mulher doente, ela trabalha. Uma mulher doente, ela vai para o serviço. Uma mulher doente, ela cuida dos filhos. A mulher doente, ela faz comida, ela sai de casa, ela pega o ônibus, ela anda no carro. Um homem doente, se ele tiver com gripe, parece que ele está com câncer, estado terminal. Ele quer morrer. Se ele for solteiro, ele chama o quê? Mãe. Se ele for casado, mo. Jesus responde com silêncio. E aqui é o caminho para o final. Quando Jesus entra na casa, ela estava ajoelhada. Agora é olho no olho, porque não tem como mais fugir dela. É uma guerra de pique-esconde. Não sei se você já brincou de... Quem é pai aqui já brincou de luta com os filhos? A gente tem o prazer de os meninos vencerem.
Foi o que Deus fez com Jacó lá no Val de Jaboque. Lutaste com Deus e prevaleceste. Deus tem o prazer de deixar você vencer essa busca. Olho no olho, ela prostrada. Jesus olha para ela e diz: olha, eu sei, sua filha está miseravelmente endemoniada. Sei que você sabe quem eu sou, sei quem você é. Mas eu vou te dizer uma frase aqui. Jesus está ensinando os apóstolos. Está vendo que a gente está na mesa? Tem um pão aqui. Eu não posso tirar o pão, que é dos filhos, e jogar para os cachorrinhos. Olha para cá. Brasil, cultura do Ocidente, música, mulher, cachorra. Está falando de vadia, de gente piriguete. Isso aqui não é Brasil, não. Isso aqui é 2000 anos atrás no Oriente. E não é cachorra, é cachorrinho. Pastor, por quê? Porque haviam poucos pets. Quando uma criança decidia ter um pet, e que era um cachorro, que era raríssimo, então era usado no diminutivo. Se tivesse uma ovelha que não podia ser sacrificada, ela era aquela queridinha das crianças, era uma ovelhinha, era um cachorrinho. Então no diminutivo é o pet, que hoje tudo é pet, né? Hoje tudo é pet, mãe de pets, pai de pets, de pets. Tem gente que acha que o pet vai para o céu. Esse dia eu vi uma menina chorando, fez um velório lá do cachorro. Pode fazer o velório, do jeito que você quiser, gasta o que você quiser, o dinheiro é seu. Aí ela chorando lá: eu te encontro na eternidade. Encontra não. Jesus não morreu por bicho, morreu só por gente. Cachorro não tem alma. Se o bicho morreu, acabou. Ai, pastor, chateei. Só não vou falar mais para você não ficar mais assustada. Jesus morreu por gente, alma. Ai, eu prefiro bicho do que gente. É lógico, o bicho não te confronta, não pergunta onde é que você estava, não te cobra quando você não paga um boleto, não te amadurece, te faz ser um eterno adolescente. O bicho só te retribui. Pega um bicho desse, qualquer animal, cachorro, põe um cachorro na traseira do carro, no porta-mala, e tranque lá. No outro dia você vai lá e abre. Como é que ele te recebe? Agora pega a sua mulher e põe lá para você ver. Hashtag, pronto, falei, estou leve. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade. Jesus está dizendo: você não merece. Mas ela tem uma visão da graça. Mas ela disse: mas sabe de uma coisa? Em qualquer casa que tem uma mesa com pão, se os pets estiverem assim, os filhos estão comendo, mas eles não sabem, acaba caindo uma coisinha. E se cair uma migalha, o cachorrinho, não é que ele merece, mas é porque já que caiu mesmo, deixa comer. Irmão, ela foi no profundo, ela tocou em Jesus assim, de um jeito que ele disse assim: ó, mulher, grande é a única coisa que Jesus elogiou na Bíblia: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que você agrada a Deus? Crendo. O que é fé? Você coloca o pé, depois ele põe o chão. Aqui ela arrebentou: Senhor, eu quero das migalhas que caem. Para me ajudar, eu vou encerrar, diga assim: caem. Em português, cair é cair. Quem estuda um pouquinho de grego sabe que as palavras têm vários significados, várias raízes. Cair aqui é cair do alto. Cair de onde? Do alto. O Senhor é Kyrios, dono de todas as coisas, e eu quero a migalha que cai do alto. Como que era a mesa na época de Jesus? Como que era a mesa na época de Jesus? Alguém sabe? Como que era a mesa na época de Jesus? É que a gente fica pensando na nossa casa, né?
que as cadeironas altas. Como que era a mesa na época de Jesus? No chão. Não tinha cadeira para sentar na mesa, era um travesseiro. A pessoa senta no travesseiro, põe as pernas para o lado, e a mesa está aqui, no chão. Ela disse: eu quero a migalha que cai do alto. Sabe o que ela está dizendo? Eu sei que a sua mesa não é aqui. Eu sei onde é a mesa do Senhor. E lá dessa mesa, ó dono de todas as coisas, Criador de tudo, Senhor, grande, Messias, poderoso, a sua mesa é tão alta, tão grande, que se for migalha de lá, resolve a minha vida, muda a minha história e me abençoa de tudo quanto é jeito. Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer que não tem migalha, o pão vivo desceu do céu para mudar e abençoar a sua fome. Jesus disse: vai para casa, porque quando você chegar em casa, está tudo resolvido. Quando você chegar em casa, olha a frase: vai acontecer conforme deseja o seu coração. Jesus não diz conforme a minha vontade. Mãezinha, aquilo que está no seu coração vai acontecer. Quando ela chegou em casa, a menina já estava liberta. Eu fico pensando, quem avisou esses demônios que tinham que sair? Os demônios fofoqueiros. Eles estavam ali perto, vendo Jesus trabalhar, a mulher também, já estava sondando aquela casa. Quando Jesus liberou uma palavra, eles vazaram. Chegou lá onde estava a menina endemoniada e falou: fala uma parada aqui. Se eu fosse vocês, eu saía antes da dona da casa chegar. Por quê? Ela sai e chega todo dia, mas hoje ela está carregando uma palavra. Se ela chegar aqui com essa palavra, vocês ainda estiver aqui, vai dar ruim demais. Permanecer. Hoje você sai daqui carregando uma palavra. Hoje você sai daqui carregando uma palavra. Só que quando você chegar lá, Jesus não é geográfico. Você deixou um problema lá e veio buscar Jesus aqui. Quando você chegar lá, Ele já passou por lá. Você vai ter surpresas essa semana. Você vai ter surpresas no seu trabalho, vai ter surpresas na sua casa, você vai ter surpresas no seu casamento, vai ter surpresa nos seus filhos, porque Jesus, Ele já passou por lá. Você está aqui falando com Ele, conversando com Ele, adorando a Ele, e Ele já passou por lá. A coisa lá já está resolvida. Você não viu, você não está lá, você não sabe, mas a decisão já foi tomada. A Bíblia diz que quando ela chegou, a menina estava como? Fala para mim, gente, para terminar aqui. Ela estava onde? Fala aí, vocês leram comigo? Na cama? Ah, é muito sem graça. Ah, não. Não dá para ter um final, não. A menina na porta. A mãe veio correndo. A menina vem correndo, segura nos braços da mãe. A mãe gira ela. I believe I can fly. I believe. Joga a menina para cima. Ou então ela chega em casa, a adolescente está limpando a casa, e a adolescente para limpar a casa só depois que o demônio sai mesmo. Aí está lá limpando a casa, aquela alegria toda. Olha para cá. Por que a menina está deitada na cama? Porque Jesus disse: quando você chegar em casa, vai acontecer, não é o que a permanecer espera, o mar que quer, o final bom, não. Vai acontecer na sua casa, conforme deseja o seu. Qual era o sonho daquela mãe? Parar de ver aquelas convulsões, parar de ver a menina naquele desespero, puxando o cabelo, se jogando para lá e para cá. Sabe qual o sonho daquela mãe? Que as coisas voltassem ao normal. Só isso. Ela não quer nada surreal, ela não quer um final de Hollywood. Não, ela só queria que a sua casa voltasse ao normal.
Eu vim nessa conferência para profetizar para você isso. As coisas vão voltar ao lugar. A depressão vai embora, a ansiedade vai desaparecer, as crises no relacionamento, nas finanças. Sabe quando as coisas vão se encaixando? Quando você chega na sua casa e tem paz. Olha que alegria, um lugar de refúgio. Aquela mãe que viu tanta confusão, gritaria, ela chega. Eu não sei qual coração, mas é isso que Deus vai fazer. 2018, eu mudei com a minha família para fora do Brasil. Eu tive muitas perdas. Antes da mudança, depois da mudança principalmente. Muitas perdas. Muitas. Toda a minha reserva acabou. Fui para ajudar uma igreja missionária, eu não tinha salário, só tinha comida. Aqui no Brasil eu morava num condomínio fechado e tinha 2 carros maravilhosos. Lá eu não tinha carro. Eu morava num flat de 60 metros e o meu quarto era no telhado, eu só andava na metade do quarto. Fui perdendo as coisas, amigos foram sumindo, eu fui ficando para lá isolado, minha documentação não saía, eu não podia viajar, fui ficando sem viajar, ficando sem dinheiro. Meus filhos começaram a sofrer bullying na escola, muito pesado o bullying na escola. Comecei a entristecer, eu comia, eu cheguei a mais de 30 dias deitado, só levantava para comer e voltava para cá, janelas fechadas, no escuro. Eu comecei a pensar assim: a minha família vai ficar melhor se eu não estiver aqui. Eu ouvi a voz de Deus, mas tomei uma decisão errada, precipitada, vim para cá fora da hora, eu trouxe minha família para sofrer, porque a mente mente. E aí eu comecei a mentir para mim mesmo. Passei mais de 1 ano desejando a morte. Eu queria dormir e não acordar. Fui me isolando dos meus filhos, isolando a minha família. Minha esposa não suportava mais. Tive que tomar remédios. Algumas ajudas que eu procurei eu não consegui. Não conseguia vir para o Brasil, não conseguia fluir, não conseguia prosperar. Véspera de pandemia. Quando o pessoal em 2020 estava pulando carnaval aqui, eu peguei o Covid. Fiquei deitado, dos dias que eu fiquei deitado, 3 dias eu não conseguia andar. Lá só atendia pessoas acima de 70 anos. E eu fiquei todo tomado, sem respirar, deitado no chão, num colchão. Morre ou não morre? Eu sei que no auge do meu processo depressivo, a minha esposa chorava muito. E eu nunca vou esquecer esse dia que ela foi para um quarto ao lado de onde eu estava, deitado na cama com as janelas fechadas, tudo escuro. Não falava no celular, eu não fazia nada, eu só dormia. Ela pôs as mãos na parede e disse: Deus, eu não aguento mais, para mim hoje é o último dia. Aí ela disse: eu só quero que as coisas voltem ao normal. Deus, eu não suporto mais. Ela orando. De repente eu acordei, peguei meu celular e pus no YouTube Mark Anderson. Eu não ouvi nenhuma mensagem, deixei no silencioso e comecei a passar para frente os eventos, as conferências, os lugares, o Espírito. Esse é o Mark, não esse. Esse é o do propósito, esse é o do passageiro, esse é o da caverna, esse é o do destino. Esse é de passagem, esse é o destino. Esse é o momento, esse aqui é o propósito. E o Espírito Santo começou a falar, aquilo começou a alimentar minha alma. Eu levantei, quando eu abri assim as janelas, ela entrou no quarto chorando, ela foi orar por mim. Quando ela entrou, eu virei para ela e falei: hoje é o último dia que você vai me ver deitado aqui. Muitas coisas precisam voltar ao normal. Eu queria que, assentado como você está, você curvasse a sua cabeça.
Qual é a sua dor hoje? Casamento? Filho, filha? Ministério? Parece que tem uma tempestade. Você já gritou, já clamou, já tantas coisas. Está como aquela mulher que não ouviu uma palavra. Tanta humilhação, tanta dor, tanta luta, mas não consegue, não flui, parece que não resolve. Por isso que Deus trouxe essa palavra hoje. Ele está dizendo claramente: vai acontecer hoje, conforme deseja o seu coração. Se essa palavra foi liberada no altar hoje, como profeta para as famílias dessa geração, estou abençoando você e sua casa. Você vai ver a diferença essa semana. Comece a falar com o Senhor.